Vamos lá, tema de hoje. Eu fiz uma live extra porque eu fiz um post falando sobre esse assunto e eu percebi que esse post teve bastante engajamento, muita gente se identificou. Então eu achei interessante trazer uma live extra. Essa live extra é algo que eu estou fazendo além das datas que eu já me programei. Como fiz uns arranjos dos atendimentos, deu certo, então eu consegui colocar essa live hoje para falar do piloto automático nos relacionamentos afetivos. Então esse é o objetivo da gente falar da live. O que eu gostaria de falar primeiro, tá? Qual que é o benefício da gente falar um pouco sobre isso? A gente conseguir primeiro, né, o objetivo dessa live é a gente identificar se a gente está, talvez se você está no relacionamento ou já esteve e quer aprender com isso, né, entender, identificar em que situações você pode estar no piloto automático, nos relacionamentos amorosos, e a gente identificar os sinais e saber algumas ferramentas que a gente pode ter para trabalhar isso, tá? Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu costumo dizer, né, que também é interessante a gente falar é o seguinte, né, qual que é o objetivo, né, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Oliveira, a minha empresa é a Luiz Oliveira Terapias e Consultoria Integrativa, então eu trabalho com terapias, trabalho com consultoria de empresas, e eu cheguei aí numa denominação, digamos assim, né, numa missão da minha empresa, que é o seguinte, né, é ajudar as pessoas a saírem do piloto automático, ou seja, sair do que ela talvez não tenha total consciência, né, ela está fazendo no automático, em qualquer setor da vida dela. Então, sejam relações afetivas, né, ou amorosas, como a gente cita aqui, pessoal, né, às vezes você está no piloto automático, no cuidado mesmo, na falta de cuidado. Na parte profissional, né, você está levando a vida assim numa correria ou no seu próprio negócio. Então, também no seu negócio ou sua empresa, muitas vezes a gente está ali na empresa, a gente não tem olhos para ver tudo, então a coisa te consome, você está ali no piloto automático. Então, essa é a filosofia aí e a missão da minha empresa. Então, eu gosto de esclarecer isso, que é uma missão que eu segui, acho que faz sentido, né? Fiz uma revisão e eu entendo que faz sentido, tem bastante linha. Eu vou explicar o que é esse piloto automático daqui a pouquinho. Outra coisa, o que é a constelação sistêmica, né? Porque a base do meu trabalho é a constelação sistêmica. Então, constelação familiar, constelação organizacional. Então, constelação familiar é para a pessoa física, né? Então, para você olhar você com você. E constelação organizacional para olhar a empresa. E eu tentei trazer assim de uma forma, o que seria talvez a constelação dentro dessa concepção, né? Colocando o piloto automático que a gente às vezes vive. O que a constelação traz afinal para a gente, né? Essa técnica que tanta gente fala, muita gente fala a favor, outras pessoas nem tanto, talvez por não entender muito bem como que ela funciona. Então, o que é a constelação? Primeiro, é uma forma, né? Uma ferramenta de te tirar desse piloto automático, ou seja, fazer você sair um pouco desse piloto automático, que eu vou explicar já daqui a pouco, tá? Segura. O que nesse piloto automático, eu brinco, né? Que é trazer a visão de drone. Então, pegar um drone e olhar de cima. É como se você saísse, olhasse de cima e começasse a entender o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Muitas vezes você está repetindo padrões de comportamento que é da sua família, né? Que você carregou ali dos seus ancestrais, do seu pai, da sua mãe, dinâmicas familiares que se repetem. Às vezes a gente se identifica num trauma que a gente passou lá na infância, alguma situação muito forte que a gente se identifica, e esse processo ele é meio automático, então a gente às vezes não percebe o que está acontecendo. Então é sair, pegar a visão de drone, e aí você começar a mudar a lente que você enxergava a vida até agora. Então às vezes você está enxergando a sua vida por uma lente que estava conectada nesse piloto automático, estava conectada nessas vivências que talvez você teve, e nesses padrões comportamentais aí que você carrega da sua família. Então sua lente estava dessa forma. Então o objetivo é mudar essa lente. Então sair do piloto automático, colocar a visão de drone e começar a mudar a lente que você tem enxergado a vida até então. Por isso que ela pode se aplicar a várias questões, inclusive relacionamento. Então esse é o objetivo, traduzindo assim bem de uma forma simples, o que é essa técnica afinal? É você conseguir olhar de fora e você mudar um pouco essa lente que você vem talvez carregando a sua vida, né, olhando para a sua vida dessa forma. Então o objetivo desse trabalho sistêmico é esse, tá? Espero que fique claro aí, porque é só para linkar o que é o objetivo da minha empresa, né? O que é o objetivo da constelação afinal, né? De uma forma bem simples, e o que se conecta com esse tema, né? O que tem a ver aqui com o piloto automático nos relacionamentos.
Já vamos falar sobre isso, mas eu tirei as cartinhas no início. Vamos ver o que saiu, vamos ver se conecta com esse tema. Ó, eu tirei primeiro a constelação, aqui é o baralho da constelação. Eu falo o seguinte: sua intenção influencia o resultado. Sua intenção, nossa, isso é muito real, né? Sua intenção influencia o resultado. Vamos pensar nisso depois. E a do oráculo fala o seguinte, ó: se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Esse do tempo aqui também é bem interessante, né? Porque o tempo a gente tem dificuldade. Porque assim, ó, vamos lá. Eu falei que a constelação é tirar você do piloto automático, colocar na visão de drone e você começar a fazer os ajustes na sua lente para conseguir mudar um pouco o curso da coisa, né? Trazer para o consciente. Só que existe o tempo para isso. E nem sempre a gente consegue respeitar o tempo. A gente já quer. Outro dia eu estava falando de constelação para um grupo, até a Luciana está aqui, né? Um grupo de networking que eu faço parte. Estava falando com uma das pessoas que faz parte do grupo. E ele me falou assim: a constelação já muda a energia e já acontece, né? Então você faz lá uma constelação e o negócio vai lá e muda. Eu senti, né? E eu falei: olha, é e não é. Então, assim, claro, quando você mexe ali, né, você olha nessa visão de drone e começa a entender, você faz o movimento necessário. Só que não é a constelação que vai fazer por você, né? Então não é assim, fiz a constelação e a coisa já mexeu na energia, né? E aí a coisa começa a mudar. Não é assim que funciona. Na verdade trazer essa visão de drone é você começar a ter ciência do que está acontecendo. Talvez o que você precisa saber, se ainda não sabe, quando você souber, vai fazer a diferença. Então a visão de drone é isso, né? O que talvez, que eu não sei até hoje, se eu soubesse, o que faria a diferença? E a partir daí a responsabilidade é minha, né? De olhar para isso e começar a fazer as mudanças necessárias. Claro que esse movimento tem um impacto, né? Porque a gente está mexendo ali num sistema. Porém, o movimento quem faz somos nós, né? Que é a ação da coisa. Eu falei na live da semana passada muito sobre isso. Boa noite, Núbia. Eu estava aqui falando, explicando, né? Entrou algumas pessoas, não consegui falar boa noite. Boa noite para todos que estão entrando aqui. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar aqui. Então é isso, né? Eu começo a olhar no drone e começo a, opa, agora eu entendi. Putz, não estava vendo isso. Então até estava vendo, só que aquilo vai lá e confirma. Esse é o ponto. Às vezes confirma o que eu talvez estava vendo e não percebi. Então é isso. O que talvez se eu visse, né? Que eu preciso ver, que se eu visse mudaria a coisa. Então esse é o ponto. Então, e eu sinto isso muito, né? Que as técnicas, as pessoas vêm buscando as técnicas de terapia, querendo que a coisa mude ali, né? Fiz lá uma energia. Eu falo por mim também, viu? Porque às vezes eu faço uns processos, seja ele constelação ou outros, eu já quero que a coisa aconteça, né? Muito rápido. Só que eu penso, pô, mas, né? Fiz 41 anos, então assim, 41 anos você vai mudar? Sim, não vai, né? Às vezes você só descobriu agora. Então não tem como você ir lá e descobrir uma coisa de uma vida inteira e achar que vai mudar em pouco tempo. Mas o primeiro passo é dado, né? Quando você passa a olhar com essa visão de drone, coisas que você talvez não enxergasse, tá? Então era isso, eu queria explicar essa questão aí dos padrões inconscientes, esses traumas, né, que eu carrego, tô olhando aqui se eu falei. Mas vamos lá, vamos pensar nesse tema que eu falei aqui, ó, tá escrito aqui. Estou no piloto automático dos relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. E agora? Escreve aqui para mim o que você entende que talvez seja estar no piloto automático nos relacionamentos amorosos. Eu fiz um post, até escrevi ele aqui para eu lembrar alguns sinais, né? Não são, isso é alguns, mas me fala se você lembrar, né, do post ou então algo que você entende de uma forma geral, não precisa ser necessariamente no relacionamento que você tenha, mas que você entende que numa forma geral te coloca no piloto automático ali num relacionamento ou que o relacionamento está no piloto automático. Escreve aí nos comentários se você quiser, claro. Enquanto eu vou olhando aqui, se eu falei tudo, ó. Falei aqui no início. Vou trazer aqui aquelas coisas do post que eu coloquei naquele post, não sei se todo mundo viu ou se lembra, né? Mas vai escrevendo aqui o que você entende que talvez coloque os relacionamentos no piloto automático, tá? Então vamos lá, vamos pensando sobre isso. Então o que talvez hoje eu me coloque no piloto automático? Eu vou ajudar, antes de eu falar do post, o que talvez seria esse piloto automático? Quando a gente tem o nosso cérebro, eu expliquei isso na semana passada, mas eu vou retomar porque é importante.
O nosso cérebro, ele entra no modo piloto automático, né? Se a gente estuda ali a neurociência, né, a gente sabe que o cérebro ele entra no piloto automático, que é um mecanismo que quando você está fazendo multitarefas, né, muitas atividades ao mesmo tempo, o cérebro entra no piloto automático. A gente tem vários estímulos, então a gente vai fazendo várias coisas no piloto automático. E ele é diferente do modo presente, né? Quando eu estou no modo presente, isso é do cérebro, tá? E por que o cérebro faz isso? Economiza energia, né? Então, por exemplo, quando você está dirigindo, né? Você vai, às vezes, fazendo o caminho, você vai mudando lá as marchas, ou se é um carro automático, enfim, você vai fazendo o seu caminho, porque você já acostumou, seu cérebro já entendeu. Então você consegue dirigir e ouvir música ao mesmo tempo, dirigir e olhar as placas, enfim, você consegue fazer isso, ou tá lavando a louça, escutando a minha live, né, por exemplo. Então você consegue fazer várias coisas. Só que o que acontece? Hoje a gente tem muito estímulo. Então quando a gente recebe muita informação, pode colocar a gente no excesso desse modo piloto automático e deixa a gente na parte do estresse. Então isso está gerando estresse, o pessoal está nesse lugar. E aí eu faço uma analogia do piloto automático do cérebro para esse trabalho que eu faço. Por quê? O piloto automático é quando eu estou fazendo uma coisa e nem estou percebendo que eu estou fazendo. Ela está acontecendo. Isso pode ser porque eu não tenho a consciência, porque eu estou lá, né? A vida está me consumindo. Então, o piloto automático é isso. Então, para ajudar aqui nessa questão do piloto automático, quem quiser escrever, talvez o povo está tímido, eu vou ajudar. Então é isso, é entrar no piloto automático. Então, o que poderia ser no relacionamento afetivo? Coloquei algumas aqui lá do post, ó. O que será que pode te colocar no post? Ó, aliás, vou aproveitar e falar uma coisa. No final da live, eu vou fazer uma vivência que tem a ver com encerrar ciclos de relacionamento, tá? Então, no final, eu vou fazer essa vivência. Aguarde aí, porque essa vivência é bem importante, mas aí eu explico melhor ela quando eu estiver mais perto. Mas vamos falar dos comportamentos de um relacionamento que coloca o relacionamento ali, ou a gente, né, no piloto automático. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, tá fazendo muita coisa sozinho ou sozinho, ou melhor, preferindo fazer as coisas sozinha. Então, às vezes você tá ali num relacionamento, só que você percebe que você está fazendo mais coisa. Eu estou colocando sozinha porque entra mais mulher, né? Sempre. Você está fazendo mais sozinha do que com seu parceiro ou sua parceira. E às vezes você fala assim, estou fazendo porque eu não tenho opção, né? Porque meu parceiro não gosta do que eu faço. E às vezes é isso, mas às vezes eu observo também que a pessoa começa a gostar daquilo, ou ela fala, quer saber, é melhor sem. Isso é uma das coisas, tá? Outra coisa, ó, não tem comunicação, isso é um bom ponto, né? Falta interesse em comum, não sente afinidade nas conversas. Então é aquilo, né? Às vezes você tá lá, trabalhou o dia inteiro, aí você chega em casa, quer conversar com seu marido. Vou dar um exemplo aqui da heterossexual mais fácil, né? Você quer conversar com seu marido do seu dia, você trabalhou o dia inteiro, ou enfim. E aí você vai conversar com ele e fala, não, meu dia foi isso. Aí você começa a contar um monte de coisa. Aí ele tá lá na outra dimensão, nem tá prestando atenção. E às vezes ele vem trazer um assunto e o assunto não tem nada a ver com o que você estava falando. Aí você fica assim, putz, cara, não prestou atenção no que eu falo, ou talvez o que eu esteja trazendo não é interessante. Então você começa a observar que não tem mais interesse em comum, ou seja, a comunicação está falha nesse sentido. Tem outras também, né? Outro que eu coloquei no post é vida sexual. Isso é um ponto, hein? Às vezes a vida sexual acontece. Eu vejo lá algumas queixas de reclamações ali nos atendimentos, até tem vida sexual, mas sabe o que às vezes está acontecendo? Está acontecendo mais, principalmente relacionamentos muito longos, e às vezes está acontecendo mais no sentido assim, deixa eu fazer logo, porque aí não me enche o saco. Eu escuto muito isso, quando ela existe, tá? Porque tem alguns relacionamentos que são muitos anos sem uma vida sexual. Então isso já mostrou que está mais que no piloto automático. Mas às vezes ela nem tá no piloto automático, ela tá acontecendo assim, tipo, deixa eu ir lá logo fazer, e aí cumprir a tabela, pá. Então quem viveu relacionamento longo sabe que às vezes pode acontecer um negócio desse. Você pega e fala assim, nem tava tão afim, mas vou fazer, porque aí já faço logo, até gosto, né? E vou. Então tem que tomar um certo cuidado. Não que não possa acontecer altos e baixos, mas presta atenção nisso, quando ela não existe ou quando ela está existindo para cumprir tabela.
Outra coisa, ó, o relacionamento ele tá mais na função dos filhos. Então, é como se fosse assim, né? Dois parceiros, seja eles quais forem, né? Dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, tem filho. E aí, eles estão meio que ali, ó, na dinâmica da vida. Putz, eu levo pra escola e depois eu... E tal, que é normal, tá? Esse é o processo, precisa dividir. Porém, tá mais numa parceria ali de... Cara, vamos junto e tal... do que o casal em si. Então, perdeu a conexão de casal e virou parceiro de funções. Isso eu também escuto bastante de reclamação. Não digo reclamação, né? Queixa de sintoma. Então, tem que tomar cuidado também se não está no piloto automático já. Tipo assim, pum, função do filho, pá, pum, chega, faz. Ou pode ser uma outra coisa que está. Se você não tem filho, mas os dois trabalham, chega, pum. Tipo, e aí a coisa vai passando, tá? Isso pode ser um piloto automático. Outra coisa, ó, isso eu escuto muito das mulheres, né? Até o Renato entrou aqui, tem mais homens hoje, tô gostando, hein? Ó, às vezes eu escuto muito isso, que a mulher tá exausta, fazendo muito mais e tendo poucas trocas. Então, muita mulher exausta, hein? Fazendo muita coisa. Duas coisas que eu quero comentar aqui de muita coisa e sentindo pouca troca. Às vezes realmente tem isso, tá? Tô aqui fazendo demais, o parceiro fazendo de menos. Tem duas coisas, às vezes tá com essa energia de troca baixa, mas às vezes eu fico aqui em cima e não tô conseguindo largar o osso. Precisa tomar um pouco de cuidado nisso, que eu tô muito fazendo demais e não consigo sair desse padrão. Então eu também observo isso, que tá fazendo muito, tá cansada, só que não tá conseguindo sair desse papel. Então assim, o marido, é o filho, não sei o que, é muita demanda que realmente existe, só que tá um pouquinho além. E às vezes tem até a oportunidade de largar um pouquinho e não tá conseguindo, tá? Então isso é um dos sintomas que pode estar no piloto automático. Sente que você tá... Outro ponto aqui, ó. Sente que você tá evoluindo como pessoa, só que você tá evoluindo meio que sozinha. E o parceiro sozinho. E o parceiro tá, tipo assim, com zero... Isso é uma queixa que eu escuto bastante, né? Então, às vezes você tá lá, né? Você fez os seus processos de autoconhecimento, você fez tá lá se conhecendo, fazendo terapia ou não ainda... Mas você tá lá, né, buscando, vendo. Hoje em dia tem tanto recurso, né? Tem live, né, como a gente está fazendo aqui, tem o YouTube com tantos vídeos, tem leitura. É muita gente falando sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento. E aí você vai lá, né, toda feliz, vai lá e faz seu processo de autoconhecimento e começa a perceber um monte de coisa. Só quando você vai falar com o parceiro, ele não tem menor interesse nisso. E eu vou colocar aqui mais os homens porque eu percebo esse padrão, né? A mulher chega lá e o cara tá assim, ó, não quer olhar. São poucos aqui que fazem esse processo, como o Renato aqui que entrou aqui, outros que eu conheço, que estão buscando isso. Mas a maior parte, infelizmente, não está. E às vezes uma pessoa só vai sozinha para esse outro lado e o outro vai ficando. E isso também pode causar um distanciamento, pode estar ali, e às vezes, eu estou falando do piloto automático, porque às vezes você está fazendo isso, está lá no seu processo de autoconhecimento e vai que vai, tudo bem. Mas às vezes a coisa tá, o relacionamento já está numa distância muito grande. Quando você se deu conta, o negócio já foi além. Então, é culpa de um lado ou de outro? É uma revisão que precisa ser feita, tá? Então, esses são alguns sinais que eu identifiquei, que eu já vivenciei aí, né, por já ter tido um relacionamento longo, e algumas coisas que às vezes coloca a gente ali no dia a dia, faz a gente entrar no piloto automático. Mas mais que isso, não é só o dia a dia, né? São muitos processos também que eu carrego inconsciente. Então, eu estou fazendo isso e nem estou percebendo. Então, a coisa está ali, eu estou fazendo. Esse é o ponto. E às vezes eu não estou percebendo que a coisa está acontecendo, né? Eu estou ali fazendo, a coisa está ali. Esse é o processo, esse é o pulo do gato, né? Da gente, de repente, opa, pera, tô fazendo isso aqui, melhor eu olhar. Mas vamos pensar, o que talvez não seja estar no piloto automático? Que pode ser que eu também não estou no piloto automático. E eu falei de relacionamento longo, então às vezes a gente precisa pensar, né? Tô num relacionamento longo, vai ter altos e baixos. Então isso às vezes não é estar no piloto automático. Até nos exemplos que eu dei acima, pode ser que alguns... eu esteja no piloto automático sem consciência e outros eu não estou, né? Uma fase que eu fui um pouquinho... Então, assim, existem conflitos ocasionais de relacionamentos, ideias diferentes,
que isso é perfeitamente comum. Isso não é estar no piloto automático. Outra coisa, né? Ter gosto diferente, visão diferente de algumas coisas. Esse é um ponto interessante, né? Você tem visão, gosto, isso pode ser uma coisa que se complemente, né? Então você gosta de uma coisa, a pessoa gosta de outra, você aprende um pouco, você cede um pouco, você não tá no piloto automático. O que talvez mereça a nossa atenção, isso eu falo por mim e por todo mundo, são valores, né? Acho que visão, ideias e tal é uma coisa. Agora, valores a gente precisa questionar. Porque valores são muito importantes. Então, se você tem um valor que para você é honestidade, é fundamental, e o seu parceiro tem questões com honestidade que você está totalmente fora do seu valor, isso é um ponto que tem que se questionar. Não acho nem que é piloto automático, é revisão de valor. Alguns valores eles são inegociáveis, a gente precisa pensar nisso. Mas visões, ideias são complementares, até bom, né? Porque a gente vai evoluindo também com as pessoas, né? Então isso não estar no piloto automático, a gente precisa saber o que é e o que não é. Ó, demandas de trabalho, né? Coloquei o que não é também, ó. Demanda de trabalho que de repente exige que um outro se dedique mais, outro se dedique menos. Então às vezes você está numa demanda de trabalho grande na tua empresa, você está num projeto, cara, você precisa se adequar, né? Então às vezes você vai estar com pouca atenção e o parceiro com menos. Isso é uma coisa administrável. E que não tá no piloto automático. São ocasiões esporádicas que exigem demandas diferentes. Não significa que, às vezes, o casamento não está em crise por conta disso. É uma questão de adaptação. Então, é importante também a gente saber quando a gente está e quando a gente não está. A questão é que, às vezes, um ponto me leva para o outro. Então, estou numa demanda ocasional de trabalho onde eu preciso me dedicar, tenho que viajar, fazer um monte de coisa. E o meu parceiro vai ter que entender. Só que isso começa a repetir, de repente eu acostumo que é assim mesmo, e não olho para o parceiro e não percebo o que ele está sentindo, e eu não volto pro... Porque esse é o ponto, eu tenho que voltar para o ponto de equilíbrio, né? Saí um pouquinho do equilíbrio, eu volto para o ponto de equilíbrio, é igual ao nosso corpo. O nosso corpo ele sai do momento de equilíbrio quando a gente tem as doenças, manifesta alguma coisa, mas o objetivo é sempre ir voltando para o equilíbrio. O relacionamento é a mesma coisa. Sai um pouquinho do equilíbrio, depois eu volto para ele. Esse é o ponto, para ele continuar. Se eu me empolgo lá, né, tipo assim, ele entende mesmo. Às vezes esse ponto aqui, que não era o piloto automático, me leva para o piloto automático. Aí começam os problemas, e aí o distanciamento, e aí, por sua vez, o relacionamento precisa ser totalmente revisto, tá? Estar no piloto automático não necessariamente significa que a gente precisa... Quando eu identifico, né, falo, putz, é isso, cara, tô nesse lugar, e agora? Não necessariamente significa que eu preciso terminar a relação, que eu acho que isso é um medo que eu percebo muito latente nos atendimentos que eu tenho. Que a pessoa já identifica um problema no parceiro, e ela já, ai meu Deus, não sei o que, ou ela nem quer olhar, por causa que ela tem tanto medo, né? E não necessariamente precisa ocasionar numa ruptura, mas pode ser uma renegociação. Né? Existe um contrato nesse casal e esse contrato ele precisa ser revisto, precisa rever uma cláusula ali para poder voltar, que o objetivo da cláusula desse contrato é chegar no equilíbrio. Se eu estou muito distante do objetivo do contrato, eu preciso rever as cláusulas e talvez eu tenha que ir lá desenhar de novo, vamos dar isso aqui, então eu preciso rever, não precisa necessariamente você separar. Claro que depois você faz a revisão e pode ser que você reviu e que existe um distanciamento tão grande que é necessário fazer um movimento, né? Já até falei disso numa penúltima live. Eu preciso fazer um movimento, né? Que é o que o Bert Hellinger, né? Que é o criador das constelações, ele fala, né? O casal ele se separa se eles têm caminhos diferentes, ou seja, eles estão vendo que eles estão indo para caminhos opostos depois de toda essa análise, ou eles estão exacerbados, né? Com muita demanda familiar que ainda não foi resolvida, que é o piloto automático. Então, são demandas familiares que eu ainda estou ali carregando, que eu não consigo mudar e me coloca no piloto automático. Porque assim, quando eu estou no piloto automático, é um bom ponto também isso. Às vezes eu não percebo, mas tem um incômodo ali. E às vezes eu nem consigo nomear o meu incômodo. Então eu estou ali na relação, mas tem alguma coisa que está me pegando, sabe? E eu não consigo identificar muito bem. E pode ser que esse comportamento ele exista porque tem algo que eu ainda carrego, tem algo lá atrás que eu preciso olhar.
para eu colocar para esse relacionamento, para ajustar. Então, percebe, né, o incômodo. As pessoas, no geral, elas estão muito inconscientes, na maior parte, mas com muitos incômodos. Se você entrar na rede social, né? Eu mesmo estou tentando sair um pouquinho assim, porque a gente fica viciado em rede social, né? Uso por conta de trabalho, a gente quando vê tá lá o tempo inteiro, eu estou ficando incomodado comigo mesmo. Estou tentando fazer um movimento para parar um pouco. Mas quando você entra numa rede social e vai ver uma pessoa que tem lá bastante seguidor e muito comentário, cara, as pessoas estão assim, falando coisas, né? Assim, muito na vítima, né? Muito revoltada. Isso é uma total inconsciência, ou seja, tem algo incomodando ali. Então, por isso que ela está externando isso de uma forma ali nos comentários, mas sem consciência. Então, quando você está no piloto automático no relacionamento, ou seja, você está no relacionamento e sabe que tem algum problema, mas você ainda não identificou qual é, você vai ter um incômodo, seja ele qual for. Pode ser uma sensação, algo ali, uma irritação, né? Algo também conflito, né, demais, briga demais, isso também pode ser um sintoma de que está no piloto automático e você ainda não se deu conta. Qual que é o caminho, né, que é isso, né, que eu estou no piloto automático e agora preciso fazer o quê? Voltar para cá. Preciso olhar para dentro primeiro. Porque qual que é a nossa tendência quando a gente está nesse lugar, no piloto automático, nos relacionamentos? É culpar o outro, né? Eu falo, não, porque o outro também, né? Tô tentando aqui, tô fazendo terapia, mas ele também não liga para nada. Eu nem conversei com ele sobre esse assunto, ou então eu nem, sabe, eu também não dei chance. Realmente, pode ser que a pessoa tenha um zero interesse e vocês veem que vocês estão em caminhos totalmente opostos. Mas às vezes você já está na reclamação antes de olhar para aquela relação. Ah, também não dá, ele não quer fazer. Eu faço sozinha porque ele não faz nada comigo. Ele nunca quer fazer nada. Então eu também pode ser que tenha coisas ali dentro dessa minha reclamação. Eu estava vendo uma live de um casal, né, que o objetivo do trabalho deles é o livro Um Curso em Milagres, que é super profundo, né, que eu estou estudando um pouquinho também sobre. E ele fala o seguinte, né, a resposta da sua pergunta está no mesmo lugar. Então, tanto a pergunta e a resposta estão no mesmo lugar. Ou seja, está aqui, né? Então, eu estou reclamando do meu parceiro, mas assim, está ali dentro de mim. É ali que eu vou ter a resposta. Se ele está tendo esse comportamento, o que está me levando a estar aqui? Preciso entender. Então, esse é o processo, né? E uma das formas que a gente pode utilizar, que ajuda bastante nisso, é a gente começar a olhar nessa visão de drone que eu falei da constelação, né? Sair um pouco e falar, pera, o que será que acontece aqui nesse negócio que está me fazendo ficar aqui, né? Porque às vezes eu não sei mesmo, viu? Esses processos, relacionamento vem na nossa vida pra gente evoluir. E eu brinco, né, que o outro é um espelho do eu. Todo mundo do eu, assim. O outro é espelho, né? Enquanto você estiver se olhando e incomodando, cara, é sinal que ainda tem alguma coisa para aprender. Quando não tiver mais, a coisa vai também se dissipar, né? Que é aqueles caminhos que o Bert Hellinger fala. Então, às vezes a gente fica preocupado, mas talvez a gente precisa ter menos preocupação. Porque quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você for por caminho do seu desenvolvimento, maior vai ser a sua lucidez. E aí vai ficar tudo muito mais claro para que caminho você pode seguir. Que seja uma revisão de contrato, das cláusulas, ou um encerramento desse contrato, né? Rescindir o contrato, sem multa. Preferência sem multa, tá? Vou falar isso da multa também. E aliás, né, vou fazer a dinâmica que a gente fala de relacionamento, e é bem interessante. Mas o que eu vou fazer aqui antes? Vamos dar uma olhada como que é, vamos lá. Eu tô lá, né, cheguei nessa conclusão, tô lá no meu relacionamento, tem várias coisas acontecendo, tô ali meio incomodado, incomodada. O que eu posso fazer inicial? Vamos lá, né, vamos olhar para isso. Uma das ferramentas, como eu falei, é a constelação, que é te colocar, sair do piloto automático um pouco, te colocar no drone. A primeira coisa que é feita é o drone, então é você olhar. Uma das coisas que eu faço, que aliás até divulguei nesse post, é o termômetro amoroso, né? Que é o primeiro passo para eu definir quando a pessoa vai fazer uma mentoria comigo de relacionamento. Então, aliás, eu faço esse termômetro, é 1 hora, né? Online, e é gratuito o termômetro amoroso. Então, quem ainda não fez, quiser fazer, me procure.
Porque isso é uma forma de você já ir pro drone, né? Entender o que está acontecendo. Pode ser tanto alguém que está num relacionamento ou que não esteja, para entender a vida amorosa. Porque o relacionamento amoroso começa na gente, né? A vida amorosa é nossa, tá? E o outro vem para fazer parceria comigo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, vou compartilhar um termômetro que eu fiz. E esse termômetro ele vai mostrar pra gente quais são as dinâmicas que existiam ali dessa pessoa e a gente vai entender um pouco o que que é. Deixa eu compartilhar aqui, peraí, deixa eu achar. Senão eu vou mandar pra mim, que eu acho que eu não fiz isso. Peraí que eu vou mandar pra mim esse termômetro, que eu olhei esse termômetro e falei, olha, esse aqui é muito interessante. É esse aqui, vou mandar pra mim. Achei que eu tinha mandado e não mandei. E aí eu compartilho aqui. Então vamos olhar, entender o que é essa visão de drone. Vamos ver se eu consigo receber ele aqui. Recebi. Não sei se eu vou sair da live. Se eventualmente eu sair... Voltei. Fui rápido. Então eu peguei a foto desse termômetro amoroso, então dessa visão de drone, pra gente entender junto. Vocês estão aqui comigo? Põe um coração aqui. Só pra ver que voltou, porque eu arrisquei, saí e voltei pra ver se... Então, gente, fica aí, vamos ver. Vamos analisar junto um termômetro amoroso, que é pra gente olhar a nossa vida amorosa através da visão de drone. Vou compartilhar com vocês. Agora eu salvei a foto. E deu certo. Estão vendo aqui, né? Vamos lá. Vamos analisar juntos esse caso. Qual que era a queixa dessa cliente? Quando ela fez o termômetro. Já faz tempo que não tinha nem a capinha ainda do meu tabuleiro, né? O pessoal chama de tabuleiro, do meu campo. Qual que era a queixa dessa cliente? A primeira pergunta é o seguinte. Qual o seu desafio na sua vida amorosa, né? Essa é a primeira pergunta da mentoria. Então, qual que é o seu desafio? Nesse caso não consigo ter relacionamento longo. Então, ela não consegue ela tem relacionamento, mas ela não consegue ter relacionamento longo, né? Não dura os relacionamentos dela. E aí, esse foi o primeiro. E aí eu fui perguntando algumas coisas sobre ela, que a gente vai identificar aqui. Sobre o relacionamento amoroso dos pais dela, relacionamento de casal. Eu perguntei sobre os relacionamentos anteriores, sobre a família dela, entendendo um pouco o sistema, né? Como que era o sistema familiar dela, para ver por que ela estava nesse padrão. Aqui, quando a gente olha nessa foto, a gente não entende absolutamente nada, mas depois faz todo sentido. A pessoa escolhe esses elementos, que eu chamo de elementos, ela escolhe sem saber o que é, tá? Então ela escolhe intuitivamente, sem saber o que é. E com a leitura, o drone, a gente consegue identificar. Vou falar para vocês o que é. Sabe essa figura do meio aqui, esse guerreiro? Era a cliente. Dali a gente já tem uma ideia, né? Cliente, ela estava num forma de guerreiro. Ou seja, né? Então ela estava partindo para o ataque. Então ela precisava ou atacar ou se defender. Então isso já é uma informação importante, ó, só de saber qual que era o elemento dela. Sabe esse lá atrás ali, a tristeza? A tristeza aqui, ó, lá atrás, que é esse de óculos, de azul, é a tristeza, né, do divertidamente. Ela me contou algumas coisas da criança dela, quando ela era criança. Então eu trouxe ela criança, então eu trouxe ela adulta e ela criança. Então ela é adulta, ela é esse guerreiro, e ela criança é esse bonequinho da tristeza. E olha, o bonequinho tá lá atrás, ou seja, tem algo do passado aí, que envolve essa questão dos relacionamentos. Então dali eu já matei, falei assim, ó, a criança tá na tristeza, né? Essa criança que tem alguma questão ali, e a gente já vai entender qual é. Tem um bonequinho, antes do bonequinho, tem um outro aqui bem interessante também pra gente fazer a conexão. Tem ali a Mérida, que é a Valente, aquela de cabelo vermelho. Sabe o que é isso? Que eu anotei aqui só para eu não falar errado. É o relacionamento amoroso, a energia do relacionamento amoroso para essa cliente. Então, já viu ali, ó, ela é um guerreiro enorme, pronta para atacar ou para se defender. E quem é o relacionamento amoroso? A Valente. Também está falando de defesa. Então, ou seja, ela vai para os relacionamentos nesse lugar. Ou no ataque ou na defesa. Tem
ter um relacionamento duradouro nesse lugar? E ela me trouxe umas características dos relacionamentos dela, sempre com muito ciúme, muito controle, muito conflito, muita briga. Cara, quando eu vi isso aqui depois, falei assim, é isso. Então tem muita questão aí de defesa, autodefesa e guerrear. Outra coisa que tem uma influência muito grande nos relacionamentos, tá? Vamos lá, eu falei que coloca a gente no piloto automático também. Coisas lá de trás, então nossos padrões comportamentais que a gente carrega por fazer parte da família, né? Ou dinâmicas que eu aprendi, vivências que eu tive. Além disso, os relacionamentos anteriores. Então, os relacionamentos anteriores, dependendo do que a gente vive, seria como se fosse um fio condutor e um nozinho ali que eu me amarro nesse relacionamento. É como se eu tivesse ainda um pezinho ali, né, desse relacionamento anterior me conectando. O que acontece, né? Eu vou para o relacionamento já com essa âncora, que são os relacionamentos anteriores. Sabe quem são os relacionamentos anteriores dela aqui? Esse bebê de rosa, que tem um bebezinho aqui na frente da energia do relacionamento amoroso dela. Duas coisas ali, né? Pode ser, tá? Eu nem entrei nesse mérito com ela porque era o termômetro, mas me veio agora quando eu analisei. Tem um conflito ali em relação aos relacionamentos anteriores, porque eles estão bem de frente ali para a Mérida, né? Para a Valente. Pode ter algum conflito que em algum desses relacionamentos, tá? É um tema delicado, mas isso pode ter acontecido porque é um bebê. Pode ter tido algum aborto em algum desses relacionamentos que também está impedindo ela de seguir em frente, porque tá como se fosse um obstáculo esse bebê. Então pode ser somente a energia desse relacionamento, pode ser uma imaturidade que existia nesses relacionamentos, até porque ela é jovem, pode ser, ou pode ser exatamente um aborto, tá? Tanto, deixa eu ver o que ela sentiu, ó, quando ela se conectou nos relacionamentos anteriores. Olha só, porque eu pergunto o que a pessoa sente. Ela sentiu o seguinte, ó, se perdendo, sugando a força da Valente. O bebê estava sugando a força da Valente. Então os relacionamentos anteriores sugavam a força dela. Então como que eu vou para um novo e ainda mais perdurar se aquele anterior ainda não foi bem resolvido? Ele está puxando essa energia, tá? Então esse é um ponto bem interessante. Outras coisas aqui, ó. Tem um menininho que está ali colado na tristeza, que é a criança dela. Lembra? É a criança dela. Sabe o que é isso aí? É o relacionamento dos pais de casal. Quando a gente é criança, eu já falei isso em outras lives, a gente fica muito conectado com as dores dos nossos pais. Então, quando eu sou criança, eu tenho um amor muito grande, inconsciente, até cego, né, pelos pais, naturalmente. E às vezes eu sinto, quando eu sou criança, que eu tenho um poder de salvar a vida dos meus pais. E nesse caso, tá me parecendo isso, porque tá o relacionamento dos pais está ali olhando para ela, criança. Isso também está sendo impeditivo para ela chegar nos relacionamentos. Então, vamos pensar essa pessoa, só no que eu cheguei até aqui. Ela vai para o relacionamento já, primeiro que ela vai guerreando, né, com medo de acontecer alguma coisa. Mas ela vai muito conectada no relacionamento dos pais, ou seja, no que ela aprendeu. E ela me disse que o relacionamento dos pais era bem ruim em termos de agressividade, troca zero, enfim. Deixa eu ver o que ela sentiu quando ela olhou o relacionamento dos pais, ó. Que era 1, 2, 3, 4. Ó, ela falou assim que ele estava chamando o 3, que era essa tristeza, falando para ela não ficar triste, ela não consegue sair dali. Então, assim, ela não consegue sair do relacionamento dos pais. Então tem uma influência, tá? Você vê que a alma ali, né, o campo já está mostrando, tipo, ó, vai que dá para sair, você precisa sair disso para você ir para sua vida. Só que a gente fica, né, não tem tempo e espaço. A nossa criança fica lá, né, no nosso adulto, é muita coisa rolando aqui dentro, né? Nós somos muito complexos. E é esses dois aqui que vocês devem estar me perguntando o que é, né? Esse coelho aqui da Alice e essa pedra pirita. A pedra pirita é o número 5, é a família, tá? Eu coloquei, como é o termômetro, eu coloquei a família, não separei nos detalhes quando a gente vai fazendo os atendimentos sistêmicos. Aqui eu coloquei a família geral. A família, se vocês forem ver, ela está ali na frente e ela, além de olhar para o relacionamento, ela guerreira, ela também olha para a família.
E a família tá virada para trás, então tem algo do passado ali também, tá? Deixa eu ver o que ela sentiu ali olhando a família, ó. Ela sentiu até, ó, um holofote. Olha que interessante, ela sentiu sucesso, vida, abundância. Olha onde está o sucesso dos relacionamentos. Ela se conectar com a parte boa da família, não com a parte ruim que ela está conectada. Só que o coelho é a energia de troca. E o coelho está meio que olhando, deixa eu ver o que ela falou da energia de troca. Ele está se apresentando para a pedra, ele está se falando com a pedra. Então, onde que eu vou resolver? Eu vou resolver olhando para as questões familiares, porque provavelmente não tinha essa questão de troca. Está mostrando para ela que no futuro, porque está lá na frente, para ela resolver, ela precisa se reconectar com essa energia de troca da própria família. Eu posso ressignificar essa história, né? Eu posso entender e modificar e começar a ter troca, para eu sair desse padrão lá de trás dos pais, né? E começar a olhar para os relacionamentos. Ela também precisa, nesse caso, fazer algo para esses relacionamentos anteriores, né? Olhar frente a frente, né? O que acontece? A gente às vezes termina muito mal os relacionamentos, né? Com muito conflito, e às vezes termina mal, fica uma coisa em aberto, fica pendente. Então, essa pendência que ajuda a ficar a coisa presa. Já fica, né? Porque cada pessoa que passa na nossa vida tem um grau de importância, e isso fica um pouco na gente, mas alguns eles ficam com a experiência traumática, né? Então fica aquela coisa difícil. Se a gente não olha, a gente não fecha direito. E esse não fechar, né? Eu não olhar para isso, me impede de eu seguir adiante. E às vezes me coloca essa armadura, que é o que ela tá, né? A armadura de relacionamento para ela é armadura, né? Conflito. Então, para ela poder sair desse lugar, que é o objetivo dela, de ter um relacionamento saudável e duradouro, ela precisa olhar para essas questões. Ela precisa sair dessa armadura, né? Precisa voltar para essa criança, porque a criança tem a nossa dificuldade, mas ela é a nossa luz também, né? Então a criança ferida, né, a tristeza aqui, mas ela pode se transformar em alegria. Ela pode ser a nossa luz que dá o incentivo. Eu posso liberar essa criança, falar, meu, era muito grande isso para você, tá tudo certo, deixa que eu dou conta, né? Porque senão eu vou ficar sempre nesse lugar. Olha como a gente fica, olha como é uma coisa entre aspas simples, mas bem interessante. Então é isso daqui, né? Bem rapidamente, é essa visão de drone, né? Olhar para as questões que talvez você não tenha plena consciência e começar a entender o que está acontecendo. Às vezes você não tem consciência que você está indo para os relacionamentos totalmente armada. Às vezes você acha que não está. Que você está fazendo tudo certo, que os outros que tá ruim, que não te vê. Só que às vezes olha a energia que a pessoa vai. Se a pessoa vai com essa lança, quem que vai querer? Entendeu? Então tem muito mais coisas envolvidas. Então às vezes eu ter essa consciência, às vezes não, né? Eu ter essa consciência faz toda a diferença, né? Eu olhar e falar, putz, cara, tô na armadura total. Não é que faz sentido? Você tem o livre-arbítrio, né? Você olhou o drone e fala assim, nada a ver isso aí. Não me identifico nada. Os caras que são tudo zoado. Ok, você pode também fazer isso. Mas se a gente se colocar na visão de autoconhecimento interno, eu vou começar a prestar atenção. Talvez na hora não, mas depois falar, putz, é mesmo, talvez eu estou muito armada. Mas tem uma razão de você estar armada. São muitos processos. E aí os processos precisam ser revistos, né? Para que você consiga sair dessa armadura. Enquanto você não revisar, você não sai desse papel. E os relacionamentos ali, né, que é a Valente também, está no mesmo lugar. Vai continuar no loop, né, que é a repetição, naquele círculo. Eu vou continuar indo para um outro relacionamento, vai continuar tendo conflito, vai continuar brigando, vai continuar na lança, pum! Aí fica esses relacionamentos nada saudáveis, né, com a energia de troca tá lá na família que ela não aprendeu a ter. Não aprendi a trocar, porque a minha família não teve isso, não sei. Preciso reaprender, porque não teve na minha casa. Então eu preciso reaprender. E aí eu reaprendendo, eu começo a ressignificar essa história, e aí eu vou para os relacionamentos já com outra energia, né, de outro lugar. Bom, espero que tenha ajudado aqui, ficado claro esse campo aqui, né, esse drone da gente se olhar. O que vocês acharam? Interessante, né? Eu acho super incrível, né? Não porque eu trabalho com isso só,
porque eu acho, cara, tem muita informação, né? Vem muita informação quando a gente coloca no campo, né? É muita coisa. Por isso que eu gosto de explicar o que acontece. Então, você vai fazer uma constelação comigo, né, um atendimento, uma mentoria, eu vou explicar para você o que é. Por que está lá atrás, por que está na frente, por que isso significa. Porque quando você tem informação, você consegue fazer alguma coisa, né? Você muda a lente mais fácil. Se eu não falo nada para você, a gente coloca lá no campo, né? E aí faço lá, mexe. Aí você acha que aquilo vai resolver. Não vai resolver. Porque você nem tem informação. Pode ser que lá na frente, depois de um ano, cai uma ficha e você fala, putz, era ali daquela constelação que eu fiz um ano atrás. Acho válido, porém eu não trabalho dessa maneira. Eu acredito que quanto mais informação a gente tem, e o campo nos dá muita informação, mais rápido eu consigo fazer as movimentações, olhar porque eu tenho que olhar e agir. A gente não tem tempo a perder mais, né? A gente está aí, ó, a vida está passando muito rápido. A gente está com excesso de estímulos e os estímulos o tempo inteiro fazendo a gente ficar no piloto automático e a gente não sai do lugar. Porque eu estou no piloto automático. E aí a vida vai passando. Aí quando você vai ver, você está lá com 50, 60 anos, fala, putz, ou então eu estou há 30 anos e falo, eu estou há 30 anos no relacionamento, agora eu descobri que não tem nada a ver comigo, depois de 30 anos. E a fadiga depois? Você vai falar assim, putz, mano, nem quero, agora vou mudar? É o que eu mais escuto. Para mim sempre é tempo, né? Mas claro que é muito mais difícil, né? Quando tá lá na frente, tem muita coisa envolvida, você vai ficar cansada mesmo. Você vai falar assim, putz, agora eu não quero ver isso, mas isso tem um outro lado também, né? Que vai gerando em você, quando a gente está numa coisa que já não faz mais sentido pra gente, e eu tô insistindo, inconscientemente eu tô eu tô no piloto automático, né? Então o piloto automático manda estresse. Então eu tô mandando hormônio de estresse o tempo inteiro pra mim. É como se eu estivesse lutando contra algo que é o fluxo da vida, entende? Porque o fluxo da vida é a gente ser feliz e ter troca num relacionamento, um relacionamento tranquilo, um relacionamento saudável. Foi para isso que a gente veio para cá, não foi para sofrer. Só que se eu fico num outro lugar, sem consciência, eu até tenho um pouco, mas eu fico assim, vou ficar com o que tem. Essa frase aí de ficar com o que tem é super complexa, né? Porque eu falo assim, putz, eu fico com o que tem. E aí não que eu mereço. E você merece muito mais, né? Todos nós, né? Inclusive. Só que se eu não tenho essa consciência, eu vou ficar mandando esses hormônios do estresse para mim. E isso vai gerando as doenças. Então as pessoas estão doentes, elas estão dentro de um relacionamento doente. Às vezes ela fala assim, eu tô doente porque eu tô comendo mal. Também, né? Você não dorme, você come mal, óbvio. Mas ela pode estar muito doente por conta dessa energia que ela está indo contra. Que a vida já mostrou para ela, de alguma forma, ou até na sensação, de que não é aquilo. E ela está insistindo. Isso tá acontecendo muita coisa internamente. O nosso corpo é muito sábio, né? E ele fala com a gente o tempo inteiro. Então, um outro ponto que me veio aqui, nem estava programado de falar isso, mas veio aqui porque eu aprendi muito nesse lugar, nos meus relacionamentos, e eu acho que faz muito sentido. E a gente olhar nessa visão também muda muita coisa, né? Falar, putz, é isso, vamos mudar, tá? Vamos fazer a dinâmica? Quem está aqui, vamos fazer uma dinâmica para a gente olhar, porque lembra, ali nesse termômetro, estava ali o relacionamento, que é a energia do relacionamento para essa pessoa, estava na valente, ou seja, estava ali, provavelmente essa pessoa está num conflito interno gigante. Tá não, né, porque eu vi. Infelizmente ela não fez a mentoria ainda, né, mas tá tudo certo, né, cada um no seu tempo. Mas, então ela deve estar em sofrimento interno, mesmo sem ter consciência, mas tinha um bloqueio no relacionamento dela para continuar, que eram os relacionamentos anteriores. Eu vejo com uma certa frequência, como eu já citei, dos fechamentos ruins. E a gente fica muito preso nesses fechamentos. Então eu vou trazer a gente vai mentalizar, fazer um exercício, porque todo mundo teve. Pode ser que você esteja num relacionamento super bom hoje, tá tudo certo, bom. Pode ser que você não esteja, que você tenha alguma coisa para limpar. Todo mundo tem alguém que passou na sua vida que talvez tenha causado algo que você não sabe ou sabe. Mas é importante a gente fechar. Então eu vou fazer uma dinâmica que é
uma pincelada do que eu faço também dentro do trabalho de mentoria, que é a gente encerrar alguns ciclos que a gente precisa encerrar. Então, a gente vai fazer essa dinâmica agora, tá? E aproveitando, quem quiser fazer esse termômetro, né, me procure, a gente faz 1 hora, é pelo Zoom, é gratuito, tá? Essa é a primeira etapa, eu explico como funciona. A Márcia já fez aqui, que está aqui, algumas pessoas já fizeram. A gente faz o termômetro para você conseguir ter essa percepção. É uma forma de você entender o que eu estou falando na prática. E também, obviamente, o principal é você se entender, né? Se olhar e falar, putz, é isso, cara, eu tô aqui. Ou às vezes eu não tô no relacionamento, por quê? Ou eu tô num que não tá batendo mais, ou então eu preciso rever, né? É isso. Vamos fazer a dinâmica? Deixa eu só ligar aqui e colocar a música. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro aí para todo mundo. Mas se não ficar, você comenta aqui, quem estiver vendo ao vivo, me manda uma mensagem. Quem não estiver vendo gravado, manda mensagem no Instagram ou no comentário no YouTube, que eu vou ler. Às vezes o YouTube, a Bela sempre me escreve, né? Mas às vezes eu demoro para olhar, né? Eu tô pegando mais hábito de olhar os comentários do YouTube. Deixa eu acessar aqui só um minuto. Vamos lá, tem bastante informação, né? Vão processando essas informações internas aí em vocês, né? Vão sentindo se isso reverbera, porque o nosso corpo fala. Então sente aí se tem algo no seu relacionamento que você precisa olhar. E se talvez você não esteja num relacionamento hoje, o que acontece, né? O que talvez esteja acontecendo hoje, que pode ser uma opção você não estar no relacionamento, e ótimo. Pode ser que você queira estar e não está conseguindo, isso é bem ruim, né? Mas é interessante a gente entender um pouquinho, né, do que passou também. Quando a gente entende o que passou, é bom para a gente ressignificar. Quando você for para uma próxima história, você vai num outro lugar. Isso é bom também. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só... Hoje eu tô doido, né? Que hoje eu simplesmente... Deve ser esses monte de planeta que tá uma energia assim bem tensa, né? Pelo amor de Deus. E eu esqueci de salvar a foto aqui, esqueci de abrir o negócio da música. Tá uma beleza. Mas agora eu abri. Então, o que a gente vai fazer agora? Como a gente faz nas outras dinâmicas, quem nunca fez aqui, aproveita, né? Fecha os olhos, tenta ter uma sustentação, mas se permita vivenciar, né? Hoje é o portal 10/10, né, Bela? Então tá bem forte aí o negócio, mas é um portal bom, portal de prosperidade, o 10/10, então vamos mentalizar coisas boas. Vamos aproveitar, porque é portal também, esse portal, ele também está encerrando ciclos de setembro. Então a gente aproveita e faz isso encerrando aqui. Se fizer sentido para você, claro, né? Deixa eu ver só se tá aqui no... Tá saindo som. Então, você vai fechando os olhos, fazendo uma respiração. Vai escutando essa música de fundo. Como eu falei, você não precisa às vezes visualizar. Você pode sentir. Às vezes você vai visualizar ou sentir no comando, mas a sensação vai te dar a resposta, tá? Então vamos lá. Então, fechando os seus olhos, fazendo uma respiração profunda. Mais uma vez. Vai pedindo uma autorização para o seu inconsciente, para que você possa aí acessar as informações necessárias, para que você tenha aí uma luz, alguma resposta. E essa energia, ela vai se fundir nessa autorização com uma energia que vem pela planta dos seus pés. Essa energia é uma energia que te conecta com as suas raízes, com essa terra. E essa energia também vem uma energia ancestral. Então
Então, a energia de todos os seus ancestrais, do seu pai, da sua mãe. Se você não conheceu seu pai, sua mãe, você sente essa energia desses pais biológicos. Você também pode incluir seus cuidadores, pais adotivos, ou tios, avós, que talvez tenham cuidado de você. Acessa também uma informação nessa energia que vem pelos seus pés, da sua infância, da sua criança. Depois essa criança vai ficando mais velha, adolescente. E o adolescente, vai tendo as primeiras experiências amorosas, vai deixando também essa energia vir aqui, te trazer também essas informações, seus primeiros relacionamentos, sensações, sentimentos. E tudo isso vai subindo pelos seus pés, passando pelas suas pernas, joelhos, subindo um pouco mais, passando aqui pela região da lombar. E essa energia vai subindo pela coluna vertebral e você vai sentindo algo atrás de você. Então essa energia é como se fosse algo atrás de você que vai te trazendo aí as informações necessárias. E agora você vai trazendo a sua vida amorosa. Você vai deixando vir pelo menos alguns dos relacionamentos, pessoas. Talvez você visualize, lembre do nome, sinta a energia. Escolha pelo menos 3 deles, ou se você teve menos que isso, 3 talvez que tenham sido principais. E vai deixando a energia dessa pessoa, dessa relação, também vir como uma informação nesse campo que a gente está criando aqui. Então a pessoa número 1 que você escolheu, agora você ou visualiza o nome e sente a energia. Como que era esse relacionamento para você? Teve muito conflito, tristeza? Como que ele terminou? Vai deixando essa energia vir até você. E agora vai para a pessoa número 2. Talvez venha alguém que você nem esperava, alguém que pode ter sido um relacionamento rápido, mas o seu inconsciente é sábio e ele traz o que tem que trazer. Então você visualiza a pessoa, ou sente, ou lembra do nome, e você vai fazendo o mesmo exercício, sentindo essa energia, como que foi esse relacionamento, como terminou, se era bom. Às vezes vem um relacionamento que era muito bom, muito feliz, isso também acontece. E agora vem a primeira pessoa, que é a terceira no caso, e você vai acessando essa pessoa, visualizando, ou lembrando do nome, sensação, mesmo exercício. E agora é como se você tivesse essas 3 pessoas na sua frente, e você consegue identificar qual delas você quer fazer o exercício. Você vai escolher uma delas para fazer o exercício. Talvez seja o número 1, o número 2 ou o número 3. Já escolheu? Agora que você escolheu,
Você fica frente a frente essa pessoa. Talvez venha alguma sensação, ou tristeza, ou raiva, ou dor, ou alegria, um sentimento bom. Você acolhe o que vier. E agora você está frente a frente essa pessoa e você diz para ela: eu reconheço o seu lugar. Eu reconheço a importância que você teve em todo o meu processo, em todo o meu processo de crescimento. E eu, como adulta, como adulto, agora compreendo isso. Eu consigo reconhecer o seu lugar. Veja como você se sente ao falar isso para essa pessoa, reconhecendo o lugar, reconhecendo que fez parte. Vai acolhendo a sensação. E agora você fala: olhando para isso como adulto, como adulta, eu assumo a parte que me cabe. Eu assumo 50% do que aconteceu nesse relacionamento. E você assume os outros 50%. Assim podemos seguir tranquilos. Agora você fica em silêncio, vê como que essa frase ressoou em você, ressoou na outra pessoa. Vai sentindo se fez sentido para você ou se talvez venha alguma outra frase, algo que você queira dizer para essa pessoa, ou só abrir um espaço. Abre esse espaço e deixa vir na sua mente o que você gostaria de falar. Talvez venha um sinto muito, um obrigado, um me liberto. Alguma frase pode vir aí. Isso. Respira, vai acolhendo essa frase, acolhendo esse exercício. E você vai se despedindo dessa pessoa, dos outros também que vieram. Você vai se despedindo, como se você estivesse indo num caminho agora só seu, seguindo em frente. Visualize esse caminho. Esse caminho pode ser muito bonito, pode ser um caminho dourado, pode ser um caminho com flores, como você sentir ou visualizar. E agora você vai voltando por esse caminho, com essa nova compreensão. E você vai respirando e a gente vai se preparando para voltar. Respira. Vai respirando. E aos poucos você vai voltando, ainda de olhos fechados. Você vai mexendo os seus pés, as suas pernas, os dedos das mãos. Coloca a mão também aqui, no chakra cardíaco, que é no peito, Vai massageando um pouquinho aqui o peito, agradecendo essa vivência. E devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. E aí, como foi? Deu tudo certo? Manda um coraçãozinho, me escreve,
dizendo se deu tudo certo. Gratidão, Núbia, por você também ter entrado, ter feito a dinâmica. Você pode, uma dica, tá? Depois fazer essa dinâmica de novo, sentir o desbloqueio no peito. Interessante o desbloqueio, dá uma, né? Abrindo, né? Abrindo espaço. Muita emoção, né? Os relacionamentos são muito importantes na nossa vida, né? Muito importante. Uma dica, você pode voltar e fazer essa vivência com os outros que apareceram, né? Aí você faz as mesmas frases, vai sentindo as mesmas frases, mas para os outros. Também é uma possibilidade. Você vai sentindo coisas diferentes para cada pessoa que você fizer. Acho que vale muito a pena. E como eu falei, né? Quem quiser marcar o termômetro, me manda uma mensagem que a gente marca um horário, online, 1 hora no Zoom. A gente faz aí o termômetro para você olhar a visão de drone, como que está a sua vida amorosa agora e o que você precisa aprender com isso, tá bom? Se cuidem aí, gratidão também por vocês, pelo tempo, foi muito legal. Obrigado, mãe, aqui é muito bom, né? É isso. Um beijo, boa noite, bom descanso.